Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo a você neste momento a continuidade do estudo da obra Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, também pelo Espírito Emmanuel. Vamos agora à leitura e reflexão do item 35, Educação Evangélica. Desta forma, estamos quase finalizando esta linda obra, lançada em 1938. Convido você a estar aqui acessando a playlist Emmanuel, a buscar em PDF ou estar adquirindo esta obra se você puder, certo? Então vamos à nossa leitura e reflexão. Todas as reformas sociais necessárias em vossos tempos de indecisão espiritual têm de processar-se sobre a base do Evangelho. Como podereis ainda objetivar-nos pela educação? Replicaremos. O plano pedagógico que implica esse grandioso problema tem de partir ainda do simples para o complexo. Ele abrange atividades multiformes e imensas, mas não é impossível. Primeiramente, o trabalho da vulgarização deverá intensificar-se, lançando através da palavra falada ou escrita do ensinamento as diminutas raízes do futuro. O resultado dos erros religiosos. Toda essa demagogia filosófico-doutrinária que vedes nas fileiras do Espiritismo tem sua razão de ser. As almas humanas se preparam para o caminho bom. A missão do cristianismo na Terra não era de mancomunar-se com as forças políticas que lhe desviassem a profunda significação espiritual. Para os homens, o Cristo não teria vindo ao mundo para instituir castas sacerdotais, e nem por dogmatismos absurdos. Sua ação dirigiu-se justamente para a necessidade de se remodelar a sociedade humana, eliminando-se os preconceitos religiosos, constituindo isso a causa da sua cruz e do seu martírio, sem se desviar, contudo, do terreno das profecias que o anunciavam. Todas essas atividades bélicas, todas as lutas antifraternas no seio dos povos irmãos, quase a totalidade dos absurdos que complicam a vida do homem, vieram da escravização da consciência, do conglomerado de preceitos dogmáticos das igrejas que se levantaram sobre a doutrina do Divino Mestre, contrariando as suas bases, digladiando-se mutuamente, condenando-se umas às outras em nome de Deus. Aliado ao Estado, o cristianismo deturpou-se, perdendo as suas características divinas. Fim de um ciclo evolutivo. Sabemos todos que a humanidade terrena atinge atualmente as cumeadas de um dos mais importantes ciclos evolutivos. Nessas transformações, há sempre necessidade do pensamento religioso para manter-se a espiritualidade das criaturas em momentos tão críticos. A ideia cristã se encontrava afeto o trabalho de sustentar essa coesão dos sentimentos de confiança e de fé das criaturas humanas, nos seus elevados destinos. Todavia, encarcerada nas grades dos dogmas católico-romanos, a doutrina de Jesus não poderia, de modo algum, amparar o espírito humano nessas dolorosas transições. Todas as exterioridades da Igreja deixam nas almas atuais, sedentas de progresso, um vazio muito amargo. Urge reformar. Foi justamente quando o positivismo alcançava o absurdo da negação com Auguste Comte e o catolicismo tocava as extravagâncias da afirmativa com Pio IX, proclamado a infalibilidade papal, que o céu deixou cair à terra a revelação abençoada dos túmulos. O Consolador prometido pelo Mestre chegava no momento oportuno. Urge reformar, reconstruir, aproveitar o material ainda firme, para destruir os elementos apodrecidos na reorganização do edifício social. E é por isso que a nossa palavra bate insistentemente
nas antigas teclas do Evangelho cristão. Porquanto não existe outra fórmula que possa dirimir o conflito da vida atormentada dos homens. A atualidade requer a difusão dos seus divinos ensinamentos. Urge, sobretudo, a criação dos núcleos verdadeiramente evangélicos, de onde possa nascer a orientação cristã a ser mantida no lar pela dedicação dos seus chefes. As escolas do lar são mais que precisas em vossos tempos para a formação do espírito que atravessará a noite de lutas que a vossa terra está vivendo, em demanda da gloriosa luz do porvir. Necessidade da educação pura e simples. A necessidade de iniciar-se o esforço da regeneração de cada indivíduo dentro do Evangelho, com a tarefa nem sempre amena da autoeducação, evangelizado o indivíduo, evangelizar-se a família, regenerada esta, a sociedade estará a caminho da sua purificação, reabilitando-se simultaneamente a vida do mundo. No capítulo da preparação da infância, não preconizamos a educação defeituosa de determinadas noções doutrinárias, mas facciosas, facilitando-se na alma infantil a eclosão de sectarismos prejudiciais e incentivando o espírito de separatividade, e não concordamos com a educação ministrada absolutamente nos moldes desse materialismo demolidor, que não vê no homem senão um complexo celular, onde as glândulas, com as suas secreções, criam uma personalidade fictícia e transitória. Não são os sucos e os hormônios, na sua mistura adequada nos laboratórios internos do organismo, que fazem a luz do espírito imortal. Ao contrário dessa visão audaciosa dos cientistas, são os fluidos imponderáveis e invisíveis, atributos da individualidade que preexiste ao corpo e a ele sobrevive, que dirigem todos os fenômenos orgânicos, que os utopistas da biologia tentam em vão solucionar, com a eliminação da influência espiritual. Todas as câmaras misteriosas desse admirável aparelho, que é o mecanismo orgânico do homem, estão repletas de uma luz invisível para os olhos mortais. Formação da mentalidade cristã. As atividades pedagógicas do presente e do futuro terão de se caracterizar pela sua afeição evangélica e espiritista, se quiserem colaborar no grandioso edifício do progresso humano. Os estudiosos do materialismo não sabem que todos os seus estudos se baseiam na transição e na morte. Todas as realidades da vida se conservam inapreensíveis às suas faculdades sensoriais. Suas análises objetivam somente a carne perecível, o corpo que estudam, a célula que examinam, o corpo químico, submetido à sua crítica minuciosa, são acidentais e passageiros. Os materiais humanos, postos sob seus olhos, pertencem ao domínio das transformações, através do suposto aniquilamento. Como poderá, pois, esse movimento de extravagância do espírito humano presidir a formação da mentalidade geral que o futuro requer, para a consecução dos seus projetos grandiosos de fraternidade e de paz? A intelectualidade acadêmica está fechada no círculo da opinião dos catedráticos, como a ideia religiosa está presa no cárcere dos dogmas absurdos. Os continuadores do Cristo, nos tempos modernos, terão de marchar contra esses gigantes com a liberdade dos seus atas e das suas ideias. Por enquanto, todo o nosso trabalho objetiva a formação da mentalidade cristã por excelência, mentalidade purificada, livre dos preceitos e preconceitos que impedem a marcha da humanidade. Formadas essas correntes de pensadores esclarecidos do Evangelho, estaremos então no ataque às obras, os jornais educativos, as estações radiofônicas, os centros de estudo
os clubes de pensamento evangélico, as assembleias da palavra, o filme que ensina e moraliza, tudo à base do sentimento cristão, não constituem uma utopia dos nossos corações. Essas obras que hoje surgem vacilantes e indecisas no seio da sociedade moderna, experimentando quase sempre um fracasso temporário, indicam que a mentalidade evangélica não se acha ainda edificada. A Maria, porém, aí está, esperando o momento final da grandiosa construção. Toda a tarefa no momento é formar o espírito genuinamente cristão. Terminado esse trabalho, os homens terão atingido o dia luminoso da paz universal e da concórdia de todos os corações. Quando nós vamos lendo esta questão, nós percebemos a transição planetária que hoje estamos passando. Transição essa que ainda vai por um bom tempo, até a nossa transformação moral e intelectual, até que estejamos com o bem sobrepondo ao mal. Ali adentraremos a etapa de regeneração. Enquanto isso, estamos nesta transição. Vemos grandes escândalos, vemos grandes vícios se sobressaindo e a indignação de muitos que antes, até pouco tempo, aceitavam isto como comum. Felizmente, o despertar já se iniciou e a reformulação de uma sociedade sob as bases do Evangelho, do Cristo e do bem acontece, pouco a pouco, numa reforma e numa firmeza. Certo? Então, este foi o capítulo número 35. No próximo vídeo, estaremos finalizando esta obra através do capítulo 36, aos trabalhadores da verdade. Eu sou Débora Rabelo, um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe e até a próxima.